presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou uma série de medidas de auxílio ao povo gaúcho em nova visita ao Rio Grande do Sul. A cerimônia ocorreu no auditório Padre Werner da Unicinos, em São Leopoldo. A agenda oficial incluiu ainda visita ao abrigo localizado na Universidade Leopoldense e reunião com ministros, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, prefeitos e o governador Eduardo Leite. Desde o início da tragédia climática, essa é a terceira vez que Lula vem ao estado. No local, ele assinou medida provisória para a criação do Ministério Extraordinário de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, nomeando como titular da pasta Paulo Pimenta, que enumerou as ações para o salvamento de dezenas de milhares de vidas humanas e animais. Relatou também a liberação de recursos emergenciais via ofício, solicitado já por 75 municípios, e a mobilização de todos os ministérios que devem atuar de forma coordenada a partir da presença permanente do governo federal no estado. Entraram com pedido via ofício para receber e já receberam esse auxílio imediato, esse auxílio humanitário. 75 municípios. Nunca antes na história do Brasil existiu um plano tão ousado, tão corajoso de apoio como esse que foi anunciado aqui hoje. É uma demonstração muito clara do compromisso do governo do presidente Lula com o estado do Rio Grande do Sul, o apoio às iniciativas do governador, dos prefeitos e da nossa sociedade. Participaram do evento diversos ministros, o senador Luiz Carlos Reis, representantes do Tribunal de Contas e órgãos públicos federais, prefeitos e parlamentares. O ministro Fernando Haddad informou que há uma equipe na Fazenda destacada especialmente para atender o RS. Já a ministra da Saúde, Nízia Trindade, reforçou a importância do SUS no atendimento à população atingida. Ministro da Casa Civil, Rui Costa, detalhou as iniciativas propostas pelo governo, como a linha de crédito com taxas subsidiadas para municípios atingidos e a suspensão da dívida do Rio Grande do Sul por 3 anos, o que trará ao estado uma capacidade de investimento de 11 bilhões. Presente ao ato, a deputada federal Reginete Bispo comentou sobre a votação da proposta no Congresso Nacional. A atuação da bancada gaúcha tem sido muito articulada. O presidente Lula tem feito um trabalho muito importante, articulado com o Congresso Nacional. Vocês viram recentemente, esteve aqui junto com o presidente, os 2 presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, porque tem essa articulação para que as medidas provisórias, os projetos de leis que tramitam na casa, que foram apresentados para desburocratizar e para facilitar o repasse de recursos para o Rio Grande do Sul, precisa do Congresso. Então, fomos muito coesos no sentido de aprovar. Ontem mesmo nós aprovamos uma medida importante, que foi a suspensão do pagamento da dívida do estado do Rio Grande do Sul com a União por 36 meses, que vai deixar disponível para o governador, para o governo do estado, 11 bilhões. Além disso, foi suspenso os juros do total da dívida do estado do Rio Grande do Sul, que são mais 12 bilhões, que vão ficar para a reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. Isso foi um trabalho importante da nossa bancada. Houve dissonância de alguns parlamentares gaúchos que trabalharam pelo perdão da dívida, mas nós temos compromisso e temos responsabilidade com o governo, temos responsabilidade fiscal, e era isso que estava acordado, entre o Congresso, o Tribunal de Contas e o governo federal. Então, a nossa bancada está atuante, nós temos os nossos parlamentares aqui atuando, e não poderia deixar de fazer referência às parlamentares mulheres, que temos trabalhado no sentido de prevenir
as emergências climáticas, prevenir os acidentes climáticos que hoje estão assolando o nosso estado, né? E aqui eu quero fazer referência aos 3 parlamentares que das emendas parlamentares destinaram recursos para a prevenção às mudanças climáticas, que fui eu, a deputada Maria do Rosário e a Fernanda Melchiona. Eu acredito que 90% do que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul seria evitável se houvesse prevenção, cuidado com reflorestamento, recuperação de encostas. Além das políticas destinadas à reconstrução das cidades e equipamentos públicos, foram anunciadas medidas para os cidadãos diretamente afetados pelas chuvas. As principais são a garantia de novas residências subsidiadas pela União e auxílio reconstrução, que destinará R$ 5.100 para ajudar na compra de bens móveis. Ao todo, 240 mil famílias serão beneficiadas com investimento total de 1,2 bilhão. Segundo o ministro, o pagamento do auxílio reconstrução será feito em parcela única via Pix para as contas dos beneficiários. A comprovação se dará apenas pelo endereço que a pessoa mora. Quem perdeu todos os documentos vai lá, diz seu CPF, vai ser via aplicativo da Caixa Econômica, com a autodeclaração das pessoas, e esse endereço evidente será checado. Caso a pessoa não tenha um comprovante, a Caixa, desde ontem, nós já acionamos para que ela faça um convênio com a empresa de águas do Estado, com a empresa de energia, com a empresa de telefonia, com todos os cadastros que tem do governo federal, do governo estadual, para que, através desses cruzamentos, a Caixa possa conferir se aquela pessoa morava naquele endereço, tinha um endereço, e automaticamente fará o pagamento para essa pessoa que entrar no sistema e solicitar o auxílio. Quem dará essa poligonal e definirá as ruas, os locais que, de fato, as pessoas perderam, é a Defesa Civil Municipal, que fará um documento oficial para os devidos checagem depois dos órgãos de controle. Está ali com o vice-presidente do TCU. Nós precisamos ter esse material da Prefeitura autenticando e dizendo que aquelas ruas, as casas foram alagadas ou a enxurrada levou tudo. E a Caixa processa a suspensão do pagamento das parcelas por 6 meses nessas cidades que foram atingidas. Portanto, as pessoas poderão suspender o pagamento por 6 meses. Isso dá um fôlego financeiro às famílias. O ministro confirmou ainda a realização de um amplo estudo para contenção de enchentes e desastres que busquem soluções definitivas para evitar que novas cheias ocorram em solo gaúcho. Eu não sei se o governador já tem um cálculo dos prejuízos que esse estado já teve até agora com essa chuva. Pois é, o prejuízo que o estado já teve até agora não é nem metade do custo, ou seja, é o dobro do que custaria a gente ter resolvido esse problema definitivamente. Eu tenho certeza. Como forma de auxiliar, o representante do Poder Judiciário anunciou o envio de 123 milhões de valores depositados em juízo para a Defesa Civil do Estado e condenou a onda de desinformação e fake news sobre a tragédia. Esse momento importante e delicado da vida do Rio Grande do Sul, em que a natureza tragicamente escolheu aqui para dar esse imenso sinal de alerta de que a mudança climática não é mais um problema abstrato, é um problema real e que nós precisamos enfrentá-la com medidas efetivas, com medidas concretas e com medidas corajosas. O governador Eduardo Leite iniciou sua fala agradecendo aos voluntários e aos servidores que têm atuado na linha de frente. Começar essa fala aqui fazendo uma homenagem. Neste local, aqui em São Leopoldo, um dos voluntários que saiu de outro estado do Brasil perdeu a vida, o médico Leandro Médici. Em nome dele, eu peço licença para homenagear todos os voluntários, todos, que se dedicam e se dedicaram ao longo desses últimos dias, dando enorme contribuição, os servidores públicos todos dedicados, que foram muito além das suas obrigações,
contratuais, dos seus contratos de trabalho, todos que estão colocando todo o coração, toda a alma para ajudar aos gaúchos mais necessitados. E, claro, deixar um abraço carinhoso a cada uma das famílias que perdeu alguém e desejar forças a todos aqueles que, abrigados em um lugar como este, poderão não ter razões para acreditar no futuro, mas nós estamos aqui, como disse o presidente Barroso, para mostrar que não haverá diferenças políticas, não poderá haver diferença ideológica para superar o momento de união que deve ser atender as pessoas que mais precisam. Então, as pessoas que precisam de casa, que precisam de abrigo, que precisam de atenção, nós vamos estar juntos em favor delas. E nós estamos aqui reunidos superando qualquer diferença ou divergência possível de existir entre nós para manifestar ao povo pelo qual nós trabalhamos que não permitiremos que haja diferença que nos impeça de atender às suas necessidades urgentes. Lula discursou ao público que lotou o auditório da Unicinos. Falou sobre a combinação de esforços com o Congresso e Judiciário para que as ações possam chegar o quanto antes à população. O presidente, que lembrou já ter enfrentado muitas enchentes na vida, ponderou que a crise no RS é diferente, pois as águas estão demorando muito tempo para baixar. O exercício da democracia é exatamente a arte da gente aprender a conviver com os contrários. A gente exercer a sabedoria de conversar com aqueles que não pensam como nós, mas que precisam ser convencidos por argumentos sólidos de que tal ou outra coisa é importante. Eu tenho noção, sabe, dos problemas que essas pessoas estão passando. Porque eu já vivi. Eu já peguei muita enchente na minha vida. Eu já acordei para tirar rato nadando dentro de casa, barata, fezes boiando dentro de casa, para tirar minha mãe de um colchão que já estava encharcado, para perder geladeira, para perder fogão. Eu já passei por muitas enchentes. Só que a enchente que eu ficava era diferente dessa de hoje. Porque aqui no Rio Grande do Sul, parece que vocês estão em cima de uma esponja que está molhada, a água não vai embora. Então, é uma coisa mais sofrida. Eu fico imaginando essa gente que está aí. Mulheres com crianças, algumas mães, sabe, que não tem marido, que tem 2, 3 filhos, que perderam a sua casinha. Qual é a expectativa que eles têm? Hora que secar e que eu tiver que voltar, vou voltar para onde? Não existe mais o lugar que eu ficava. O ninho que eu ficava com meu filho não existe mais. Se existe, está quase que insuportável. Que um apelo aos companheiros prefeitos, pelo amor de Deus, a agilidade de vocês de apresentar propostas, projetos, é que vai mostrar para a gente se a Caixa Econômica está morosa ou não, se tem burocracia ou não. Os projetos têm que ser imediatos. Então, eu espero que a gente esteja dando uma contribuição de um novo jeito de fazer política nesse país. Eu tenho dito ao governador Eduardo Leite: Eduardo, não faltará apoio do governo federal. Não faltará nem ao Rio Grande do Sul e nem a nenhum outro estado brasileiro. Presidente da Comissão de Direitos Humanos, o vereador Enio Brizola, representou a Câmara de Novo Hamburgo. O parlamentar destacou a importância dos anúncios feitos pela União e como o Legislativo pode auxiliar na articulação e informação aos cidadãos afetados para buscarem seus direitos. Com 2 preocupações que o governo federal tem e criou, então, esse programa de reconstrução, que é esse vale de R$ 5.100 para as pessoas comprarem uma geladeira, comprarem um fogão novo, um colchão, começarem a reconstruir as suas casas minimamente com a mobília. E o segundo é a preocupação do governo federal que ninguém fique sem habitação. Isso para mim é muito significativo, claro, né, que é importante a preocupação com o emprego, com o desenvolvimento econômico, com as questões sociais, com a saúde, né, de quem está alagado e quem está trabalhando hoje com
com as questões aí, com o impacto, né, das enchentes, desse evento climático sem precedentes. Então saiu muito satisfeito aqui. É importante ter vindo, a Câmara ter aprovado para representá-la, né? Ter uma representação da cidade nesse momento aqui é importante e significativo, né? Porque assim podemos ir acompanhando também, inclusive considero muito importante a nomeação do ministro Paulo Pimenta como um ministro extraordinário para tratarmos das questões das casas de bombas de Novo Hamburgo, né, que é uma questão urgente e necessária que precisa ser abordada e quero estar liderando esse movimento também na Câmara de Vereadores para que isso aconteça. Além, claro, né, de canalizar as informações, e é importante que a imprensa da Câmara também, né, fez todos os registros aqui para a gente já então transformar em matéria e informar o nosso povo. Conforme o boletim divulgado pela Defesa Civil do Estado, as fortes chuvas que assolam o Rio Grande do Sul já afetaram mais de 2 milhões de gaúchos. O estado tem quase 540 mil desalojados e 76 mil pessoas em abrigos. A Caixa Econômica Federal disponibilizou um link com informações sobre as medidas disponíveis para os cidadãos atingidos pela catástrofe climática. Use o QR Code que está na tela e saiba como acessar os benefícios.